Aí eu vou jogar uma coisa bem ideológica, assim, né? Eu, quando entrei no SUS, eu queria mudar o mundo, né? Daí eu vi que não dava e tal, né? Tem várias questões políticas aí que nos atravessam, mas eu botei na minha cabeça, não, se eu mudar um mundo, eu já tô mudando o mundo, porque o mundo de alguém é um mundo, né? E aí eu, né, basicamente criei esse grupo de ouvidores de vozes no meio da pandemia, tipo, muito na caruda, com uma ajuda de outra ouvidora de voz, né, que infelizmente não tá mais no grupo, mas que topou essa jornada comigo, e ele é um grupo totalmente voluntário, autônomo, sem nenhuma vinculação institucional. E hoje eu comecei a dar aula na quinta-feira, que é o dia do grupo, e eu não estou mais podendo participar do grupo, mas o grupo é totalmente autogerido por ouvidores de vozes. Então, tipo, gente, isso é o ápice pra mim, então, tipo, pra mim eu já mudei o mundo. É isso. Muito bom. A condição de prescindibilidade. Me tocou muito, né, quando você começou, né, que esse grupo que você contou aí, que montou online, ele foi posterior a um outro grupo, né, que tinha sido organizado daí dentro de um serviço, né, dentro do CAPS que você trabalhava. E me tocou muito quando você compartilhava como é que foi se estabelecendo a formação desse grupo. Quais foram as condições para que, então, as pessoas dentro de um serviço de saúde topassem se reunir, né, um a um que você foi fazendo, e o que é que, desde ali, foi se transformando, assim, né? Então, se você... Eu tomei aqui a vez, estou perguntando, já faz de conta que eu estou na plateia também. Que você contasse um pouquinho aí sobre isso. E daí, nesse sentido, você comentou aí sobre uma aproximação com a psicanálise, né? Aí da narrativa singular. Isso. Eu queria que você comentasse onde você percebe que isso se afasta daí também. Se tem embate, se você vê aí algum... onde diverge daí, né? Tô colocando então aqui essas questões. Você quer responder já? Posso colocar para o pessoal? Não, eu prefiro responder já, porque senão eu vou esquecer. Tá bom. Bem rapidinho assim, né? Isso tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, porque o que aconteceu? Eu fiz um workshop com o Paul Baker em 2017, e ele falou no workshop, essa história é boa, ele falou assim... então, não saiam daqui do workshop já montando o grupo de ouvidores de vozes que não vai dar certo. Aí eu tipo, parou, né? É óbvio que eu vou fazer isso. Aí, só que daí eu falei, não, mas calma, o cara tem alguma razão, né? Então não faz sentido eu não cumprir o que o cara falou. Aí, claro que a gente vem compartilhar as coisas boas, né? Tem muitos percalços no caminho. Mas aconteceu que deu certo o meu grupo, a partir de uma metodologia que eu fiz, e os outros 3 não deram certo. E aí a gente ficou muito curioso, por que esse deu certo e os outros não deram certo? Os outros 3 do grupo... Que saíram desse workshop, né? 4 psicólogos saíram dali e falaram, vamos montar grupo. Só que eu não montei de cara. Eu fiz uma coisa, que depois que eu fiz meio na louca, mas depois eu interpretei, que foi muito importante, e depois eu pesquisei sobre isso, porque daí surgiu uma questão de pesquisa. O que eu fiz foi uma coisa extremamente simples, mas que fez toda a diferença, que foi 2 pontos. Primeiro, eu, enquanto psicóloga, tive psicopatologia, trabalhei em clínica particular psiquiátrica, tô nessa sociedade, né? Então, é óbvio que mesmo que eu já tivesse uma afinidade com o tema, que eu entrei na psicologia porque eu queria trabalhar com a psicose. Então, meus estudos, desde a graduação, foi sempre focado nas questões da psicose. Então, apesar de eu já ter isso... Eu falava, tem alguma coisa em mim que não deve conversar com esse movimento. Eu devo ter padrões, eu devo ter jeitos de me comunicar. Então eu comecei a conversar simplesmente com as pessoas sobre ouvir vozes no jardim, sem me apresentar como psicóloga, com essa curiosidade de tipo, mas o que você pensa disso? E várias coisas assim que, nossa, talvez tem gente que deve abominar, mas assim... Você acredita em espíritos? Eu acredito. E você acredita? Acredito. E você acha que isso é espírito? E conversas que eu nunca tinha tido antes. Mas isso serviu para eu passar por um momento de preparação para ser facilitadora de um grupo desses. Isso foi tirando essa carga
de lugar da psicologia, de lugar de terapeuta, de lugar de profissional da saúde, e foi me aproximando. E a segunda coisa que eu fiz foi perguntar para as pessoas se elas queriam participar do grupo. Porque não fazia sentido eu querer, mas ninguém mais querer. Então eu fui construindo isso com as pessoas. E aí foi muito engraçado, porque daí eu contava do movimento de ouvidores de voz, o pessoal ficava chocado, né? Eu falei, não, é um movimento que é muito forte, tem até na Itália. Daí teve um cara que me perguntou, meu Deus, e eles ouvem vozes em italiano? Eu falei, nossa, sim, real, nunca tinha pensado nisso. Então eu acho que foi se estruturando dessa forma. Quem tiver interesse de ler a minha dissertação, ela está disponível. Mas tem um artigo também que foi publicado. É que o artigo ele não fala dessa parte exatamente do Tá. grupo, né? Ele foca nas estratégias de enfrentamento. Mas, basicamente, então, depois a gente construiu esse grupo, um grupo piloto, com mais ou menos umas 5, 6 pessoas. A gente construiu juntos os combinados, o que era importante, o que era relevante, como que ia se dar o grupo. E quando a gente abriu o grupo para mais gente, essas pessoas que participaram da criação do grupo se tornaram meus co-facilitadores. Então eu sempre me pergunto, mas como que eu vou criar isso sozinho? Você não vai criar sozinho, você vai criar com as pessoas. Se você for com essa mente de que você vai criar sozinho, você já tá com a mente errada, né? Você tem que entender que você vai criar com um conjunto. Então essa galera era muito importante pra mim, porque assim, gente, aparece coisa que você não faz ideia do que falar, que você, uma experiência extremamente única, que você nunca ouviu, e tem vezes que eles estão conversando, você não tá entendendo nada, e eles estão super se entendendo, então você também tem que ter muita humildade do teu lugar. Então eu, como uma pessoa que não ouço vozes, tem que compreender que eu tenho um lugar também limitado ali, né, de compreender a experiência, e as trocas acontecem, e quando eu não sabia o que falar, eu já acionava um co-facilitador. Ah, você já passou por isso, e aí, como é que é isso, né? Então foi se estabelecendo dessa forma, assim. A minha crítica à psicanálise, né, no sentido do que o que afasta, o que eu acho, eu encontrei alguns autores e algumas linhas da psicanálise que pra mim não são tão, não divergem tanto, convergem um pouco mais. Mas eu acho minha opinião, tá, pessoal? Não me esculachem. Mas a minha opinião pessoal né, como, né, pessoa aí do movimento e tal, e que estuda psicanálise, eu acho, por exemplo, a visão de estruturas, de que a neurose é uma coisa, a psicose é outra coisa, eu acho ela segregadora. E eu já vi muitos psicanalistas colocarem a psicose num lugar inferiorizado. Então, isso eu acho que são duas coisas que divergem muito, né? E aí, nisso eu conheci, né? Daí a minha linha da psicanálise, eu estudo mais Melanie Klein e Bion, né? Atualmente mais Ferenczi. Mas, assim, a Melanie Klein, pra mim, foi o start de aproximação com a posição esquizoparanoide e de entender que essa posição nos habita, né? E que isso vai estar ocorrendo, né? E que eu poderia compreender, né, a posição de um esquizofrênico a partir desse lugar, né, de também viver algo nesse sentido. E aí o Bion, né, que acaba indo mais a fundo, falando da parte psicótica da personalidade, né, que também acabou me trazendo, né, uma aproximação maior. E aí eu acho que nesse lugar converge. Mas eu me irrita profundamente, por exemplo, eu falar, então a gente faz um grupo de ouvidores de voz. É um grupo para psicótico, sabe? Eu acho que só esse termo, ele já carrega um estigma, até porque é um termo que a psiquiatria tradicional também usa, né? E eu acho que quando a gente separa muito nós, neuróticos, os psicóticos, a gente acaba não conseguindo se aproximar da coisa, assim, sabe? Eu acho que seria isso. Muito bem. Eu assim, tô encantado. Acho que, cara... Isso que você falou, né? Faz uma formação em psicologia, se interessa, lê. A gente passa por esse percurso e vem alguém com 200 mil seguidores e faz uma fala que derrete. Né? Não que essa formação em psicologia tenha sido boa, né? Porque é péssima. A aula de psicopatologia é horrível. É horrível. Malditos os professores de psicopatologia. No tipo caso eu dou essa é uma disciplina horrível. A ementa é horrível, é tudo horrível.
Até me perdi, porque isso... Você estava falando disso da formação. Então, daí a gente vai pensar na disciplina de psicopatologia. Vamos dar umas aulas, então, DSM lá, agora transformando do espectro da esquizofrenia. Daí você vai propor um seminário para os alunos. O que eles vão fazer? Vão trazer um filme. Que filme? Esses filmes que você falou. É muito interessante. Hollywood tem empobrecido. Não só Hollywood, né? Nunca levaram Estamida, por exemplo, para assistir. É o professor que tem que levar. Bom, é a nossa função também, né? Não estou culpando o estudante por isso. Mas aí é isso, né? É esse tipo de luta, assim, que a gente tem que ter, que tem que ser sempre coletiva. Achei muito legal isso que você bateu na tecla, assim, a gente não vai conseguir resolver sozinho. Você tem lá aquela que também, você chega e fala que olha, são as referências de grandes pesquisadores de psicopatologia. Aquela mulher lá das mentes inquietas, mentes perigosas. Ana Beatriz? Isso, isso aí. Eu não consigo decorar o nome dela. Ela falou de ouvidores de vozes esses dias. Adivinha o quê? Uma pessoa estava ouvindo vozes para me matar. Daí pediu para ser contido para me proteger. Mas esse tipo de difusão de conhecimento, assim, né, que a gente tem que trabalhar, eu acho, cara, sério, sinta-se à vontade para falar da psicanálise, que você falou da psicopatologia, né, a esquizofrenia não existe, isso é uma coisa que é importante ser dita, maravilhoso, assim, né, você falou que eu vivo, falou, né, um dia a gente já ouviu outras pessoas falando, mas é sempre uma coisa assim, não, mas essa mulher, a Ana Beatriz, a psicóloga de 200 mil seguidores, a disciplina de psicopatologia, o DSM, como que eu vou dizer que a esquizofrenia não existe? A esquizofrenia é uma palavra. É uma palavra que nomeia um conjunto de fenômenos com uma finalidade específica, né, que você já falou aqui. Né? E eu acho que isso que você falou da estrutura é muito massa também, porque é o problema que a gente encontra muitos psicanalistas, você falou muitos psicanalistas, eu diria mais do que muitos, talvez 95% dos psicanalistas falam da psicose como um lugar, né, e psicose também é uma palavra, então eu me autorizaria a dizer que psicose não existe. Sabe, assim, esquizofrenia não existe, psicose não existe, existem são pessoas que têm lá isso e aquilo, sabe? E é tão difícil, né? Por que será que é tão difícil, né, esvaziar esse saber, assim? E sinta-se à vontade para criticar a psicanálise, porque esse seminário é o único lugar desse país que a gente está aqui para isso, assim. Que bom. Né? Não para fazer uma coisa, vamos jogar tomates na psicanálise, mas vamos jogar tomates na psicanálise, ver o que a gente faz, assim, com ela, olho, né? Oi? Essa é a função do Fronteiras, né? Essa é a função, então fique à vontade. Quase nem tem psicanalista aqui, né? Quem aqui se sente psicanalista? Ninguém vai levantar a mão. Nossa pergunta. Muito bom. Era isso, queria só te agradecer. Na verdade, o que a gente luta por na verdade, é uma guerra dentro da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise aí. Da saúde mental, é uma guerra de paradigma mesmo, né? De você ver a coisa de um jeito ou você ver a coisa de outro jeito. Aí depois que rolou esse ataque da psicóloga, a gente tem um grupo que se chama Hearing Voices Brasil, que tá, tipo, gente do Brasil inteiro, que é de dentro do movimento, e aí, nossa, bombou o grupo e a galera se revoltou. E a partir dali a gente falou, cara, a gente tem que mostrar o movimento pras pessoas. E aí a gente, comentou um monte lá, na mulher, aí a gente fez um vídeo resposta, aí a psicóloga começou a tretar nos stories, veja bem, aí tirou print do nosso Instagram, e falou, olha o que eles falam, nossa, foi barraco. Mas o movimento falou, a gente precisa se mostrar. Então disparamos vários vídeos na internet sobre isso, e aí a galera também foda, a galera foi lá e denunciou ela pro CFP, no mínimo incomodou. E daí a gente foi atrás da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, e a Abrasme publicou uma nota sobre isso, né? Então ter chego na Abrasme foi muito legal, e a gente falou, a gente tem que mostrar o movimento. E quando eu comecei o grupo de ouvidores, em 2017, eu lembro que tinha 2 artigos em português e eu não conseguia acessar essas pessoas
E eu, tipo, tive que falar com o Paul Baker, treinando meu inglês lá, sofrendo. O Paul Baker me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não tô sabendo direito se eu tô fazendo certo e tal. E hoje já tem mais de 20 artigos, né? Então a gente tem produzido ciência em cima disso. Tenho muito orgulho de dizer, é um negócio que me emociona assim mesmo, que o meu artigo que saiu, né, numa revista boa, porque o programa obriga que a gente publique numa revista boa. Mas é isso, a minha pesquisa, ela era com o discurso dos ouvidores de vozes, todos com diagnóstico de esquizofrenia, e isso virou ciência, o discurso deles virou ciência, então isso é muito massa. E é uma das formas da gente lutar contra, né, essa visão da psiquiatria, é a gente evidenciar de que isso funciona, que isso tem um lugar, né? Então a gente tem que produzir, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que estar junto, né? Quando você inicia, me chama a atenção que você fala orientação psicanalítica, né? Você faz uma introdução com um cuidado, um respeito ali, né? E aí, quando você vai falando, aquilo fica ressoando assim, porque você vai descrevendo vários momentos em que o trabalho, o percurso, a escuta, o grupo, ela se dá com muita coisa atravessada da psicanálise, né? Quando você vai colocando, né, o que em que momento, em que cor, em que tom de voz, né? E aí eu fico pensando, nossa, mas tem muito da psicanálise ali, né? E talvez, assim, por isso você inicia com esse respeito e cuidado, isso vai me chamando a atenção. E aí, assim, eu achei muito interessante isso. E daí, quando você coloca da estrutura, né, o que me ocorre ali, né, que você pensa que acaba sendo uma forma de, né, talvez, assim, vamos dizer, do que a gente luta muito, rotular, você é isso, você está aqui, você está na neurose, você está na psicose. E aí uma ressalva assim que eu faço a partir talvez da minha experiência, da minha clínica, quando eu recebo alguém, eu identificar que talvez seja uma estrutura neurótica ou uma estrutura psicótica, o que está muito comum, o que está muito recorrente, assim, dizendo que eu identifico as estruturas, não é no sentido de colocar você está aqui, mas para mim é como uma forma de pensar como aquela pessoa se relaciona consigo, com os outros. É no sentido de manejo, mas que no final não muda muito, né? Porque a escuta continua se dando da mesma forma, mas é que assim, é possível pensar que cada um se relaciona, tem um formato de se relacionar, né? Quando você fala do grupo, é muito interessante, porque ali parece que tem um formato de se relacionar, que se a gente montar um grupo, entre aspas, de neuróticos, isso vai funcionar um pouco diferente, mas não no sentido de separar, é só de entender do trabalho que se faz. Eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que tem muito de psicanálise aí. Então, isso é uma questão minha de análise, né? Mas é que o que acontece? Durante muito tempo eu tive muita proximidade com o grupo psicanalítico de Curitiba, que era ali onde eu encontrei pessoas que estudavam Klein, né, Winnicott e tal. E eu passei 10 anos, eu acabei de me libertar, eu passei 10 anos, aí bem pessoal agora, eu passei 10 anos com a mesma analista e 10 anos com a mesma supervisora e uns 6, 7 anos no mesmo grupo de estudos, vinculado ao GPC. E lá, não existe isso de se autorizar psicanalista. Existe a formação vinculada à IPA, né? Falei mal da psicanálise. Viu? Aí vocês querem explicar isso como? Só ir pela Aí, tinha isso, de que você não podia dizer que era psicanalista se você não fizesse a formação da IPA. E aí, isso entrou muito forte em mim, né? E, inclusive, eu aprendi muito, né? Sou muito grata, mas eu acabei encerrando minha análise, encerrando a minha supervisão, porque eu sentia que era um lugar muito rígido. Então, eu tinha que ser daquele jeito, eu tinha que fazer 3, 4, 5, 10 sessões por semana. Eu fiz sessão 3 vezes por semana. Gente, me empapuçava de psicanálise, de análise, de questão,
sabe? Tipo, não, foi uma experiência horrível. Não quero, não gosto, não faz sentido pros meus pacientes, não faz sentido pra mim como pessoa. Então eu acabei me afastando, mas eu ainda me bato muito com essa ideia de me autorizar no lugar de psicanalista, porque eu fui me sentindo muito sozinha. Eu fui, putz, mas eu não me encaixo nesse grupo de psicanálise. Aí eu ia não, aí gente, me perdoe quem gosta de Lacan, mas eu ia a Kiara já me levou em escola, EBP, nossa, aí pra mim era pior, porque aí eu até brinco, que era todo mundo de lencinho e óculos, e um puta saber. Mas aí, tipo, eu me sentia muito mal. Teve um dia que eu fiquei tão pé da vida, isso eu vou contar. Eu fui lá assistir uma análise de pele que habito. Nossa, que massa! Aí, tipo, cara, a pessoa lá fica fazendo meditação, né? Daí me falaram que a meditação era pra ela negar os desejos. Aí eu falei, cara, você tá jogando 5.000 anos de saber oriental no negar desejo? Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar que existe mais coisa do que psicanálise, sabe? Então eu me irritava muito com isso. Então foi um percurso que eu me senti muito perdida e muito solitária, assim, não conseguia achar pares que concordavam comigo, assim, sabe? Daí agora, por fim, eu tenho estudado mais Ferenczi, que eu tenho gostado muito do estilo clínico dele, assim, e tenho me sentido um pouco mais confortável, mas é uma questão, assim. E aí, assim, né, eu tenho contato com pessoas que a gente, né, nomearia, então, de psicóticas, desde, né, de que eu comecei a fazer estágio em clínica psiquiátrica. E eu fiz por muito tempo uma atividade que se chamava AMN, que era Atividades para Mais Necessitados. Os psicóticos eram os mais necessitados. Já começa por aí, né? E depois eu transferi isso para o CAPS e continuei fazendo atendimentos às pessoas que não conseguiam falar em grupo, ou que não utilizavam a fala como meio principal de comunicação. E aí a gente fazia essas atividades por meio de um objeto transicional. De uma coisa, de um mediador de experiência. E aí, tipo, gente, cara, eu não sei se vocês têm experiência com a dita psicose, mas assim, é muito diversa a experiência. Não tem como você dizer que psicose é o fora cluído e pronto. Não tem como, é muito diverso. E as experiências e depois que eu entrei no movimento de ouvidor de vozes, então, meu Deus, tipo... E... coisas magníficas acontecem. Então, assim, é um pouco se recolher a nossa ignorância também, no sentido de que é mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina, né? Quem sou eu para dizer que o que ela vive é uma experiência psicótica e não uma experiência mística, por exemplo? Né? Então, assim, a experiência é muito diversa, muito diversa. E se você for pensar em termos diagnósticos, no grupo a gente tem tudo quanto é tipo de diagnóstico. E é isso. E eu já vi pessoas experienciarem momentos de extrema persecutoriedade, de muitas vozes, e de repente isso some completamente. Cadê a estrutura? Exato, então é muito fluida a coisa, assim, quando você vai ver, né, num livro, aí você vê, nossa, aí você estuda lá, né, o caso das irmãs Papin, sei lá, nossa, passagem ao ato, caraca, aí na prática, gente, a prática se impõe como algo que você tem que pensar ali na hora, estruturar e construir junto com a pessoa. Não é que nem na dissertação do Lacan. Então, é isso que eu queria trazer um pouco pra vocês. Vocês abriram a porta pra falar mal da psicanálise. Eu queria primeiro fazer um comentário assim de que eu estou fazendo estágio de docência na disciplina de psicopatologia e tem Canguien, lembrei de você. Mas os estudantes pediram, então veio uma proposta assim, com uma ementa mais legal. A professora é a Maria Virgínia, a professora responsável. Maurício, não fale mal que eu sou tua aluna, tá? Não fale mal. Mas veio um pedido, veio um pedido da gente trazer as funções psíquicas, né, dos alunos, e a gente dialogou com isso. E a gente fez uma revisão na ementa para trazer mais da psiquiatria descritiva, né? E até entendendo que isso faz um certo sentido para a formação, pensando em concursos públicos até, né? Que isso tá... Sim. Mas e talvez até pra gente poder fazer a crítica, né? Foi também fez sentido.
Mas daí eu queria comentar que às vezes é um pouco sutil até a forma como a gente enviesa o nosso olhar dentro do processo psicoterápico, enfim, ou análise. E às vezes eu me pego, assim, indo para esse viés e eu tento voltar para uma coisa mais aberta, assim, né? E aí eu estava pensando, que eu gosto muito daquele livro do Vandenberg, que é O Paciente Psiquiátrico, que ele tem esse título que demorou para eu entender que ele estava então tentando desconstruir a ideia de um paciente psiquiátrico. E aí teve um dia que eu tive um atendimento com uma pessoa que achei muito difícil a troca, né? E aí depois veio uma outra pessoa que estava muito fácil. E aí eu pensei, nossa, e eu trabalho por meio da fenomenologia existencial, né? Daí eu pensei, ai, que delícia, é um paciente fenomenológico. Né? E eu pensei, talvez alguém tenha que escrever agora um livro desconstruindo essa visão da fenomenologia, enfim, para a gente pensar em, sei lá, avançar um pouco, né? Mas é muito sutil, então, às vezes, e eu gosto muito de psicanálise também, então, às vezes, eu me pego pensando em alguma coisa, assim, que eu tô, então, psicologizando, né? E se eu faço isso... se eu faço isso no CAP, se eu faço isso na clínica, como é que é no consultório particular, se eu faço isso num projeto de economia solidária, como é que é, né? Enfim. Então, eu acho que é muito sutil mesmo e é por isso que eu quis fazer aquele momento de troca com as pessoas sem nome, né, só tentando entender a experiência, porque eu me senti uma pessoa muito desconstruidona já, porque eu sempre trabalhava com a psicose, tinha toda uma forma já de, né, me relacionar com esse mundo e tal, mas ali eu percebi que eu tinha vários ranços, várias coisas que ainda me levavam a agir de uma forma, né.